Muito bem. Outra figura de senador vitalício, que morreu senador, vitalício quer dizer isso, né? A pessoa vai morrer senador. Uhum, É o nosso Pinochet. Pinochet se uhum. tornou um senador vitalício. O que eram as paradas do Hitler, as paradas do Mussolini? As marchas sobre Roma? Nós não temos isso aqui. Tivemos em 2013, quando o gigante nazista nazi estava acordando, a gente levou aquele susto, né? A esquerda demorou para raciocinar e resultou no que resultou. Mas o Bolsonaro parece querer repetir isso com aquelas motociatas, aquelas coisas. Parece, mas não é. Porque aquilo lá é o último suspiro do brocha, do brocha. Eu posso falar, né? Eu O posso último falar. esforço. É a última tentativa do, A do, última do, tentativa. do meia bomba. O nosso público adulto está me entendendo. Vou falar mais explícito. Sem capacidade de penetração nenhuma. Tá, então, o que tivemos essa semana? Acorda, amor. Ó, Chico Buarque, tá? Acorda, amor. O ladrão tá no vão da escada. Um pinochetaço. Ele quer aplicar o pinochetaço. O que eu tô chamando de pinochetaço? Ele quer sair do Planalto no dia primeiro, caminhar uns passinhos e pro outro lado da Praça dos Três Poderes. Ele quer ter um cargo vitalício no Senado. Então, que manobra é essa? Tá, o nosso público, nem todo ele é formado em direito. Eu sou. E quando eu fiz a OAB, o exame, né, dificílimo da Ordem dos Advogados do Brasil, eu optei por direito constitucional. Então eu fui aprovado, me tornei advogado, com carteirinha vermelha. Tá, vamos lá. Por que eu estou falando isso? Para colocar o lugar a partir do qual eu falo. Chama-se direito constitucional. Nem todo mundo é obrigado a ler lá a Constituição. Mas você não precisa ler a Constituição. Leia a segunda linha da Constituição. O que está escrito na segunda linha? Já que o Bolsonaro fala tanto nas 4 linhas, né? Vamos ler a segunda. Aceita? São poderes da União, independentes e harmônicos entre si. O Legislativo, Executivo e o Judiciário. Independentes e harmônicos. Vem cá, cara pálida. Tu quer sair da folha de pagamento da Presidência da República e ter uma folha de pagamento vitalícia no Legislativo? Isso é inconstitucional, fere o princípio da separação dos poderes. Como é que um poder vai albergar? O que tem a ver um poder receber no seu quadro uma pessoa que não foi eleita para ser o quadro? O que o Bolsonaro está armando para conseguir sair como senador vitalício? Como assim? O que é isso? O que é isso? A figura do senador, a figura do senador, como tal, herdada lá da Roma Antiga, já me parece de duvidosa constitucionalidade. Me parece uma herança aristocrática no coração da República. Vem cá, mandatos de 8 anos, Fernanda. Os senadores são eleitos. Qual é o Muito bem. argumento do Bolsonaro para tentar virar um senador vitalício? Na Itália, temos a figura do senador vitalício. Eu estou colocando a título de curiosidade, tá? Que o senador vitalício ele não é uma figura assim totalmente desconhecida. Ele existe. Eu dei o exemplo da Itália. Até cito um famoso senador vitalício, que é um mestre do direito, chama Norberto Bobbio, que a gente lê lá no direito. Muito bem. Outra figura de senador vitalício, que morreu senador, vitalício quer dizer isso, né? A pessoa vai morrer senador. Uhum, É o nosso Pinochet. Pinochet uhum. se tornou um senador vitalício. Por isso que eu estou chamando esse golpe. O pessoal pergunta: vai ter golpe? Tem golpe. Não é que vai ter. Está tendo, está rolando. Ele criar essa instituição isso já é um golpe. Já é um golpe. Que eu estou chamando de Pinochetaço. Uhum. Respondendo a tua pergunta, o objetivo de criar essa figura, como diziam os italianos, alla destra e alla sinistra, portanto, a direita e a esquerda, é você blindar é um termo lá do chumbo, né? Chumbar. Criar uma proteção
vitalícia para os ex-ocupantes da cadeira da cúspide da República. Quer dizer o seguinte, os que alcançaram a honorabilidade de conduzir uma nação, doravante não poderão estar sujeitos a responder para juízes de paróquia. Essa é a ideia. É isso que ele está propondo, Bolsonaro. Traduzindo para a linguagem do povão. Não ser preso. Porque ele sabe que será preso, Bolsonaro, se ele sair. Claro! Aliás, por que ele não foi preso até agora? Resposta, porque ele fez uma coisa que o Lula e a Dilma não fizeram, nunca. Ele nomeou o seu acusador fora da lista tríplice. O que Lula e Dilma fizeram? Assim, ó, eu não estou criticando Lula e Dilma. Eu estou dizendo o que eles fizeram. Eles abdicaram da prerrogativa presidencial. O que a Constituição dá ao presidente da República? A prerrogativa de escolher ao seu bel talante quem será o acusador-mor da República. Ou seja, eles foram super democráticos quando eles aceitaram a lista tríplice. O que o Lula e a Dilma fizeram? Lula e Dilma, ambos fizeram sempre. Eles simplesmente recebiam na mesa uma lista tríplice, a qual não tem previsão constitucional. É uma questão lá da corporação, não está previsto na Constituição. E aí eles acataram essa, vamos dizer assim, esse costume corporativo. E aí o que Lula e Dilma fizeram? Eles simplesmente homologavam. Ora, um presidente da República não tem poderes homologatórios, ele tem poder decisório. E aí o que ocorre? Lula e Dilma nomeavam o primeiro da lista. Vamos entender que isso é um espírito democrático, assim, do modo de governo deles? Fernanda, eu faço frasezinhas de 140 caracteres, já deve ter notado, né? Uhum. Excesso de republicanismo não é republicanismo. Quando você vai além do republicanismo, você já não está no republicanismo. Tá frouxo demais, vamos dizer assim, tá concedendo demais, tá frouxo no direito que lhe cabe, é isso? Exato. E não está exercendo o poder de decisão. O presidente da República tem que decidir. A Constituição diz: o geral da República, que é o acusador do principal cargo da República, é escolhido ao bel talante do chefe político de plantão. Bel talante conforme as regras da Constituição. Quer dizer, tem que ser um procurador com mais de 35 anos. Isso é regra, tá? Tem que ser um procurador da carreira, não pode ser extra-quadro, não pode ser um cargo de confiança, por exemplo. Então, mas é bel talante, sim. Por que bel talante? Porque ele vai escolher o que ele quiser. Nem precisa nem ser da cúpula, pode ser da base. Uhum. Chama lá o promotor da cidade tal. Uhum. Chama um promotor lá que eu quero que ele seja o geral. Claro que isso vai gerar um atrito, né? Porque tem toda uma política para nomear o acusador geral. Sim, por que o Bolsonaro até então não foi preso? Porque ele resolveu exercer a prerrogativa que a Constituição lhe garante, que é nomear extra-lista, a lista que não existe na Constituição. Ele nomeou extra-lista. Critiquem os que quiserem criticar, mas é o que está valendo. Está habilitado as eleições e agora vem esse finochetaço que é constituí-lo senador vitalício. Só lembrando, eu acho que nem precisa dizer, né, que a lei ela é geral. Toda lei tem essa característica geral. Logo, se o Bolsonaro tornar-se, ainda que inconstitucional, não interessa. Não interessa o que eu penso, tá, Fernanda? Se ele vier a se tornar senador vitalício, o que vai acontecer? Vamos ver se tu consegue concluir junto comigo por conta própria. De vivos temos Fernando Henrique, Temer, Lula, Dilma, Sarney tá vivo. Todos virarão senadores. Tá, Alessio, qual é a solução que tu oferece para esse problema? Eu tenho solução, Fernanda. A figura do senador vitalício, tal como proposta, é inconstitucional por conflitar com as linhas tais e tais. Vou poupar da explicação completa, tá? Não é só a questão da independência dos poderes, tem a questão do voto periódico, da representatividade dos cargos, tem tudo isso. E não me parece que contorna a inconstitucionalidade, ou que sana o vício de inconstitucionalidade, o fato de que o senador vitalício não votará. Isso me parece que só piora, é um remendo que só piora o colchão, tá?
Sim, porque só deixa muito claro que o único objetivo é ser o inútil impune, no caso do Bolsonaro. Exato, exato. Eu concordo sim que os ex-presidentes da República, todos eles, à la destra e à la sinistra, à direita e à esquerda, ao centro e ao lado, como diz a nossa teórica lá da Federal Fluminense, a querida professora Jaqueline Muniz. Eu entendo sim que os ex-presidentes eles têm uma expertise, uma experiência que não pode ser desperdiçada, Fernanda. Para além disso, eles têm um staff pago pela presidência da República que não justifica que eles não devolvam à sociedade algum tipo de contribuição. Que se crie um colégio de ex-presidentes da República. Que não tira deles a possibilidade de serem julgados caso. Muita calma com Andor, muita calma com Andor. Que se crie um colégio, nada a ver com o legislativo, é um colégio ligado à presidência da República, que é quem já paga muita coisa que os ex-presidentes têm. Há um gasto com ex-presidentes da República. Não é um gasto com folha de pagamento, eles não estão na folha de pagamento, mas há um gasto, eles têm assessores, eles têm veículos que são Tudo custeados isso pela... público, tudo isso público. Então, eu acho justo que se constitua um colégio de ex-presidentes vinculado com fonte pagadora à presidência da República. É o colégio de ex-presidentes. Aí o que vai fazer, o que não vai fazer, será chamado em tempo de guerra, tempo de crise, se terá poder deliberativo, se terá poder consultivo, será um colégio consultivo, será um colégio deliberativo, se chamá-lo será opcional ou não será. Isso a debater, tá? Eu não entendo o foro como sendo privilégio. É uma polêmica que eu trago aqui para o teu espaço. O chamado foro, eu não entendo como um privilégio. Eu entendo como uma prerrogativa da função. Significa dizer o seguinte: não é democrático que o povo eleja, seja quem for, ela desce, ela sinistra, direita e esquerda, e que essa pessoa tinha o seu mandato decepado por um outro poder, que é o poder judiciário. Veja bem o que aconteceu. E na época ele não tinha foro, porque ele não era presidente, era o Lula. Um juiz eu posso dizer, porque ele foi julgado suspeito e incompetente, me decide sequestrar da urna, tirar o seu nome da urna, prender. Então, uma população sem alternativa, vítima de fake news. Não, ela não foi vítima de fake news. Fake news sempre teve. Ela foi vítima de uma falta de lhe foi proibido votar em quem ela queria votar. E aí ela vota no primeiro aventureiro que aparece. Então, não te parece, Fernanda? Minha última provocação aqui, encaminhando, serenizando os ânimos, me parece, sim, que não é consentâneo à República que os cargos, ainda que ex-cargos, tá, fiquem à mercê de interesses que eles próprios não são republicanos. Então, não é que você vai dar um foro privilegiado, como a mídia diz. Eu não embarco nessa crítica. Eu não chamo de foro privilegiado. Eu chamo pelo nome da coisa. É um foro decorrente de uma prerrogativa da função. Se ele entrar num colégio desses, ele fica não julgável, assim? Ou ele vai A ter minha resposta é no seguinte sentido. Seja um colégio de ex-presidentes, seja o inconstitucional senador biônico lá, senador vitalício, seja como for, eu proponho que tenha prerrogativa sim. Me julguem. Pode me prender, me chicotear num poste. Eu proponho isso. Ponto final. Por que eu estou falando disso? Quando eu proponho prerrogativa de foro, Fernanda, fique claro. Proponho não, ele existe, o foro está na lei. O que eu estou propondo são novos foros, que é um foro que ainda não existe, que é o foro para o ex. O que não está se propondo, o pinochetaço do Bolsonaro não pode sobreviver, é a ideia de blindagem. Foro não é blindagem. Significa o seguinte, meu querido, tu deu 3 tiros na tua esposa,
Não é o colégio ou o cargo de senador vitalício que vai te tirar da responsabilidade perante os tribunais. Se você não foi preso até agora, não é porque você tem foro, é porque as instituições não funcionam, cara pálida. O cara me faz propaganda anti-vacina, a população brasileira é salva. É preciso dizer, é triste o que eu vou dizer agora. Nós só estamos aqui conversando porque um governador de um estado brasileiro que tem lá no seu governo um Instituto Butantan disse: aqui quem manda sou eu. E o meu Instituto Butantan, eu como governador, vou dar ordem para fazer essa vacina. Esse cara salvou a nossa vida. Tô pagando pau, Dória? Tô. E daí? Só nisso. Só nisso, que fique claro. É. Podem me colocar no post, podem me estaquear, mas eu não compartilho com esse discurso tosco de senso comum de que há um foro privilegiado. Não há privilégio de foro. Há uma prerrogativa de função. E por que eu estou chamando de prerrogativa de função? Não é essa mudança de nome, tá, Fernando? Não é mudar a etiqueta que muda a natureza da coisa. Não é colocando a etiqueta de açúcar no pote de sal que o sal vai virar açúcar. Uhum. Eu estou dizendo o seguinte, que é uma prerrogativa de função, porque não é consentâneo à democracia, à república, que aquilo que a urna consagrou, logo ali na esquina me vem um juiz dizer que não. Então, no caso, se fizer um colégio e não um senado vitalício, né? Se Para não as vai... finalidades de foro, nada muda. É a mesma coisa nos dois É a casos. mesma coisa. Se o Bolsonaro entrar, né, com todos os antigos presidentes, né, num colégio de ex-presidentes, ele poderá vir a ser julgado pelos crimes que ele cometeu, por exemplo, na Já, pandemia? já respondi e volto a responder. Não é um colégio ou um cargo de vitalício que lhe escudará contra a ação da justiça. A justiça não age, não é porque ele está na presidência ou porque ele não está na presidência. Ela não age porque ela está de joelhos numa situação cuja inconstitucionalidade é a inconstitucionalidade da inação da justiça. Tá, então ele poderia, mesmo estando como presidente, ter sido acusado, julgado e condenado. Isso é Já importante. pode, já Já pode. podia. Claro que ao âmbito do jurídico e ao âmbito do político. A República está madura para pagar o preço de um julgamento criminal, não é um impeachment. Impeachment já causa a catástrofe que causa. Imagina um julgamento criminal que não é um julgamento no Senado. Lembrando que o Collor e a Dilma foram a julgamento no Senado. O que eu estou falando, e está na Constituição, não é porque o Bolsonaro sairá do cargo que ele deixará de. Que ele passará então a responder. Ele já pode responder no cargo. E aí seria julgado como crime comum, que é o crime julgado pela justiça, no Supremo, coisa e coisa. A pergunta é a seguinte: a República, que se mostra tão fraca, tão periclitante, e quando ela é submetida a traumas de impedimento, olha que bonito, traumas de impedimento, quer dizer, o impeachment de um presidente da República. Isso é tão traumático, Fernanda, que eu só conheço 3 casos na bibliografia jurídica. Quais são os 3 casos? O Nixon, o Collor e a Dilma. São os únicos casos que eu estudei. Eu não conheço outros casos. O Brasil virou freguês, né, disso. Exato. Tá, então imagina, isso é um impeachment que se resolve politicamente. Agora você imagina um presidente, seja lá qual o crime for, eu não estou passando pano para o Bolsonaro. Eu só estou dizendo o seguinte: não é porque o Bolsonaro tem poderes e porque ele é forte que ele não foi preso. Ele não foi preso no exercício da presidência é justamente porque ele é fraco e fracas são as instituições. As instituições estão de joelho, ao contrário do que queira o Fachin, as instituições não estão funcionando.
A República está privatizada, não é a Petrobras que está privatizada. Acorda, amor. O que está privatizado é a esfera pública. Nós não estamos numa república, nós estamos numa reprivada. O nome disso, o Bolsonaro é genocida, sim, genocida. Só que antes de haver um governo Bolsonaro, houve um governo Temer, cujo legado é um teto de gastos. Teto de gastos é um nome neoliberal para Operação Mata Pobre. Como o neoliberalismo não pode criar uma Operação Mata Pobre, com esse nome, Operação Mata Pobre, ele cria um termo que ninguém entende, que é um termo lá da responsabilidade fiscal, que se chama teto de gastos. Teto de gastos significa mata pobre, não investe em saúde, educação durante 20 anos, congela o gasto, para pagar banco, para pagar a dívida com os ricos. É a Bolsa Rico. É a Bolsa Rica, não é Bolsa Rica, é a Bolsa bilionário, trilhardário, né?